Bom dia, tudo bom? Então, como o Rodrigo falou, estou aqui na minha cozinha, né? Você não errou o canal do YouTube, isso aqui não é uma apresentação de culinária. Eu não vou ensinar você a cozinhar hoje. Eu estou aqui de aventalzinho, eu estou nesse ambiente gostoso de cozinha, porque a gente está falando de uma refeição com Jesus, né? E não tem melhor lugar para a gente pensar numa refeição do que na cozinha, que é onde tudo é preparado, os alimentos são preparados com carinho, né? Tudo é feito com muito amor para quando a gente vai ter um momento de refeição. E, gente, Jesus gostava do momento de refeição. Ele era um cara que gostava de estar junto com as pessoas, né? Ele aproveitava todos os momentos envolvidos no preparo de uma festa, de um evento, de uma refeição. Ele A gente vê nas histórias de Cristo, a gente vê nos evangelhos, ele participando na preparação de alguns ingredientes. A gente vê ele participando na preparação, programando o evento, e a gente vê ele também muitas vezes na posição de convidado, né? De participando desse evento como convidado, como anfitrião. Então Jesus gostava de uma boa refeição, né? E o momento de refeição é um momento não só de você comer, de você ingerir um alimento, mas é um momento de convívio. É um momento muito agradável, né? Você chega na casa da pessoa que te convidou, tem aquela receptividade, aquele abraço gostoso, aquele carinho, né? A gente falou um pouco disso na primeira mensagem dessa série, né? Como Jesus foi recebido na casa daquele que o tinha convidado, né? Como Jesus foi recebido pelas outras pessoas, por outros convidados. Então, é importante esse momento. É importante também o momento da hora da que a gente se senta à mesa para comer o alimento. Como é que você, pensa bem, como é que você se comporta no momento que você está chegando num evento, numa refeição, o que que você presta mais atenção? Onde você põe o seu foco, né? E aqui, hoje a gente vai ver um pouquinho de como Jesus se comporta numa refeição específica, né? A gente já teve aqui vários momentos de refeições com Cristo que a gente estudou, né? Nas últimas 2 semanas, a primeira a gente falou sobre quebra de paradigmas. Na segunda semana, Jesus gerou uma BO, gerou ali uma DR com os discípulos no meio da refeição, ele soltou umas pérolas lá. Então, se você quer aprender, eu sugiro que você assista aos vídeos ou escute as mensagens das últimas 2 semanas. E hoje a gente vai ver um outro momento, uma outra refeição que Jesus também aproveitou para ensinar. Jesus também aproveitou para compartilhar com aquelas pessoas. Jesus observou atentamente aquelas pessoas. Ele desafiou aquelas pessoas. Ele impactou de alguma forma todos aqueles que estavam ao seu redor. Vamos então, vem comigo, Lucas capítulo 14. Vamos ver o que está escrito lá na palavra de Deus, em Lucas 14, no versículo 1. Diz assim: certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, e aí, quando eu olho para essas 3 palavras juntas, numa mesma frase, sábado, comer, fariseu importante, opa, vai dar o que falar. Essas 3 palavras juntas são uma panela de pressão. O sábado, que é um tema bem quente, muito discutido, e nos dias de hoje a gente tem ainda muitas questões para falar sobre isso. A questão da comida, a questão da refeição e a questão de um fariseu importante. Aqui Jesus está numa situação em que ele foi convidado para um BBB. A gente sabe que o BBB não tem ensinado muitas coisas boas para gente, né? Mas eu acho que a gente entende aqui o conceito do que é o BBB, o Big Brother, né? E Jesus foi ali para uma situação Big Brother. Vamos ver como Jesus se comporta nessa situação, como que Jesus reage. E aí eu boto para você pensar. Jesus era convidado em algumas refeições para curtir, como convidado de honra. Aqui ele foi convidado por esse fariseu, mas o ambiente era hostil. Não parecia ser um ambiente que seria muito legal. E eu te mostro isso. Olha a continuação do versículo 1, diz: observavam-no atentamente. Então, era o sábado, Jesus entra para comer na casa de um fariseu importante,
E aqueles que estavam ali o observavam atentamente. Jesus era o foco, Jesus estava no BBB. As atenções estavam voltadas para Jesus. Os fariseus não gostavam muito do discurso de Cristo, eles se sentiam ameaçados, eles estavam planejando pegar Jesus. E é nesse ambiente que Jesus entra. Você já teve que participar alguma vez desse tipo de festa, de refeição, que você vai lá sabendo que podem estar armando para você? E como é que você se comporta nesse ambiente? O que você faz nesse ambiente? Mais que as suas palavras, vão estar sendo analisadas as suas atitudes, e ali estavam sendo analisadas as atitudes de Cristo. Como será que ele se comportou? Né? Então ele chega naquele ambiente, né? E deixa eu te falar, esses jantares, eles não eram feitos num ambiente fechado, tá? Esses grandes jantares, imagina, se era um dia de sábado, devia ser o almoção de domingo nosso aqui, né? Era o almoço, era uma refeição importante do dia de sábado para o judeu. E ele entra naquele lugar, e é um pátio aberto, não tem só os convidados para o jantar. Como ali iam ter uma série de celebridades, né? Lembrem que era um fariseu importante que tinha convidado Jesus, era comum naquela época ser feito num pátio, como se você fizesse, imagina assim, numa chácara, você mora numa chácara, você coloca as mesas lá, as cadeiras, mas deixa a porteira aberta. Então, curiosos podem entrar para ver celebridades. Né? Uma pessoa comum poderia entrar ali para ver aquela festa. Então, esse é o ambiente. Então, está todo mundo ali no hall, conversando, batendo um papo. E aí, qual é a primeira atitude de Jesus? Jesus está em meio aos importantes, mas veja o que diz Lucas 14, versículo 2. À frente dele estava um homem doente com o corpo inchado. Lucas é médico, esse que está escrevendo esse evangelho. Ele é detalhista. Então ele percebeu esse detalhe. Jesus olhou especificamente para uma pessoa. Ele prestou atenção a um homem que estava doente com o corpo inchado. Aqui a gente já pega uma coisa muito importante sobre as atitudes de Jesus. Jesus presta atenção em quem precisa dele. Ele estava rodeado de gente chique, ele estava rodeado de gente importante, ele estava rodeado de políticos importantes, mas ele volta a atenção dele para quem precisa dele, para quem se coloca numa posição de eu preciso de ti. E é importante a gente analisar justamente o que esse homem estava fazendo ali, gente. Será que ele foi porque ele sabia que Cristo estaria ali e ele foi ali atrás da cura, buscando a Cristo porque ele tinha ouvido falar, ou ele de repente já acompanhava Jesus, que onde Jesus estava, a multidão estava atrás dele? Ou esse homem, alguns acham que ele foi plantado ali, que ele foi colocado ali justamente porque para ver se conseguiam fazer uma pegadinha para Jesus. Porque era sábado, e se a gente coloca um homem doente na frente de Jesus, o que Jesus vai fazer com esse homem num dia de sábado? Né? Talvez tenha sido isso, a gente não tem certeza, a Bíblia não diz, mas tem estudiosos que acham que é isso. Ele poderia simplesmente ser um curioso, ser um dos servos da casa, mas é para essa pessoa, que não era um dos destaques, que Jesus olha. E o que Jesus faz nesse momento? Sabendo que era sábado, Jesus faz uma perguntinha, gente, eu posso curar no sábado? Hein? Posso? Posso curar no sábado? Silêncio. Ninguém fala nada. O que Jesus faz? Jesus prestou atenção naquele que mais precisava dele. Jesus viu esse homem e o versículo 4 diz: assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Veja, Jesus traz cura para aquele homem. Jesus olha para a necessidade dele. Jesus estava ali curtindo, aproveitando aquela festa. Ele estava atento, por quê? Porque ele sabia que o ambiente não era muito propício para ele. Mas ele estava de olho naquele homem que precisava dele. Ele volta a atenção dele para aquele que precisa dele e ele cura o homem. Um gesto simples.
Jesus sempre vai ter uma solução. Jesus sempre vai trazer a cura, se você se coloca numa posição de que você precisa dele. E é muito interessante, porque a cura não é somente externa, a cura é interna também. Jesus curou ele de uma doença, um inchaço, né? Algo que causava muita dor. Mas ao fazer isso, Jesus trouxe esperança para aquele homem. Provavelmente aquele homem tinha dificuldades para trabalhar. Jesus deu possibilidade para aquele homem trabalhar. Provavelmente aquele cara devia passar noites em claro sofrendo dores. Jesus trouxe alívio para ele. E Jesus muda também as nossas emoções. Se você precisa de Jesus porque você está se sentindo carente, você tem algum problema que parece insolúvel, coloque-se diante de Deus, coloque-se diante de Cristo. Ele vai prestar atenção em você. Muitos de nós pensam, nossa, não, Deus tem muita coisa para fazer no mundo. Não, Jesus está muito ocupado. Ele realmente tem muita coisa para fazer no mundo, a obra é muito grande. Por isso que ele depende de mim e de você. Realmente, Jesus precisa fazer muita coisa, mas ele tem um tempo para você. Ele tem a possibilidade de cuidar de você. Ele vai prestar atenção em você. E ele vai dar o que você precisa. O que vocês acham que aconteceu nesse momento? Um climão. Deixa eu ajeitar a câmera aqui, porque eu desajeitado aqui, já dei uns tapas na câmera aqui, puxei a câmera com o fone, pronto, tudo em ordem. Um clima. Por quê? Porque Jesus, naquele momento, ele tinha feito uma pergunta, as pessoas ficaram caladas, e ele tinha acabado de chocar aquelas pessoas, impactar aquelas pessoas, mostrando que Deus é bom e misericordioso. Ele tinha mostrado àquelas pessoas que Deus é bom e misericordioso, que Deus se importa muito mais com a nossa necessidade. Deus se preocupa muito mais com a nossa salvação, com a nossa vida, do que propriamente com o cumprimento de uma série de regras. Jesus se preocupa muito mais em restaurar a nossa vida emocional, espiritual, física, do que ficar nos subjugando a regras duras. E por que eu estou falando isso de regras duras? Vamos agora no tema do sábado. Era um dia de sábado. Qual era a interpretação dos fariseus sobre as leis de Deus? Que era proibido fazer cura no dia de sábado. Foi por isso que Jesus, antes um pouquinho, vamos ver Lucas capítulo 14, o verso 3, Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos na lei. Ou seja, Jesus perguntou lá para o STJ da época, né? É permitido ou não curar no sábado? As pessoas que estavam ali compunham a Suprema Corte dos judeus. E Jesus coloca para eles uma questão simples: é permitido ou não curar no sábado? E ninguém fala nada. Mas então, peraí. Se Jesus pergunta isso, sabendo que eles entendiam que era proibido, e assim mesmo ele efetua a cura no sábado, então peraí, Jesus estava quebrando uma regra? Jesus estava violando o mandamento de Deus? Era por isso que estava aquele silêncio. E aí Jesus quebra esse silêncio e responde no versículo 5. Se algum de vocês tiver um filho ou um boi, e esse cair num poço num dia de sábado, você não vai lá tirar ele imediatamente? Ah, Jesus conhecia muito bem o que passava na cabeça daqueles homens. Jesus conhecia muito bem o coração daqueles homens. A lei de Deus acerca do sábado, o mandamento lá, um dos 10 mandamentos, em que nós temos que guardar o dia de sábado como dia de descanso, não era uma regra para aprisionar o homem, para obrigar o homem a ter que fazer alguma coisa para Deus, para pôr uma disciplina no homem. Não, não, não. A lei de Deus era no sentido de você não fazer um trabalho produtivo, de você não produzir nada, de você não se esforçar no sábado. Isso não queria dizer
que você não podia agir pontualmente quando houvesse uma urgência, quando houvesse uma necessidade. O fariseu entendia que curar dava trabalho. E por isso Jesus joga essa resposta para ele. É óbvio que se há uma situação de emergência, se um filho teu está precisando, ou alguém ao seu lado está precisando de alguma intervenção, você vai fazer isso. E quanto mais a gente tenta entender essa questão de o porquê do sábado, a gente vai entendendo mais e mais esse ponto. Né? Primeiro eu só queria lembrar uma coisa para você. O gesto de Cristo foi muito simples. Jesus não produziu, não se esforçou. O que Jesus fez é muito mais simples do que ter que tirar um boi que caiu num poço. Né? Jesus simplesmente estendeu a mão para uma pessoa necessitada e com o coração cheio de amor, ele curou aquela pessoa. Por isso que os caras ficaram quietinhos naquele momento. Né? Para a gente entender um pouco melhor a vida ao sábado, a gente precisa entender uma coisa. Aprender, por exemplo, com a natureza. E fazer uma reflexão em relação à nossa vida. A hora que a gente olha a nossa vida na perspectiva do Peter Scazzero, que é um pastor que escreve um livro chamado O Líder Emocionalmente Saudável, ele dedica um capítulo inteiro sobre o sábado. E num outro livro que também muitos de nós conhecem, A Boa e Maravilhosa Vida, também é tocado esse tema e tem um capítulo específico falando sobre o sábado. Então fica essa dica, Líder Emocionalmente Saudável, do Peter Scazzero, e A Boa e Maravilhosa Vida, do James Bryan Smith, que você pode ler e se aprofundar na questão do sábado. Eu tirei essa ilustração aí do livro do Peter Scazzero. O quadro em cima é a nossa vida. Como é que é a nossa vida hoje? Trabalho. Quando você não aguenta mais, você tira um período de férias. E aí, daquele mês de férias, para aqueles que conseguem tirar um mês de férias, né? A primeira semana você passa tentando se desligar do trabalho. E a última semana você já começa a se preocupar. Ai, meu Deus do céu, o que ficou lá que está dependendo de mim? Então, se você conseguiu tirar um mês de férias, você só descansa metade dele, né? Porque no início você está se desligando e depois você já está se religando. Imagina quem só tira uma semana, 15 dias de férias, né? Não desliga nunca. Então, esse é o nosso esquema de vida, sabe? Trabalho, até não aguentar mais e tira um período de férias. Qual é o plano de Deus? O plano de Deus é trabalha, descansa. Trabalha, descansa. Trabalha, descansa. A natureza é assim, gente. Nós temos 4 estações do ano. A natureza que está ao nosso redor trabalha diferente, faz coisas diferentes, faz um ciclo de descanso e produtividade ao longo do ano. Quer um exemplo? Uma árvore frutífera. No verão, essa árvore está lá, produzindo, bombando, dando fruta, né? Pitanga, acerola, manga, goiaba. Quando termina o verão, que ela entra no outono, o que acontece? As frutas param, diminuem. Conforme vai chegando perto do inverno, o que acontece? As folhas começam a cair. Percebe? A planta vai entrando no estado de descanso, ela para de produzir. Chega um determinado momento em que ela para até de fazer a famosa fotossíntese, né? Porque as folhas caem, então ela se alimenta por uma outra maneira, descansa, para de produzir. Aí chega a primavera, ela se enche de flores. O que são as flores? As flores nada mais é do que a parte reprodutiva da planta. Ela está gerando vida, ela está germinando, ela está numa outra etapa da vida dela. Se preparando para quê? Porque aí ela já está cheia de folhas de novo, fotossíntese a todo. Para no verão seguinte, ela produzir novas frutas. Você pode me dizer, não, mas tem plantas que produzem 2 vezes por ano. Tudo bem, é parte da natureza dela. Mas ela tem um ciclo de produção, descanso e preparação. Produção, descanso e preparação. A natureza nos ensina. E a gente só quer andar no esquema de trabalha até quase morrer. Até Deus descansou.
esse mandamento é inspirado na vida do próprio Deus. Deus fez a sua obra, viu que tudo era bom, contemplou a sua obra e descansou no sétimo dia. Sabe qual é o nosso problema e por que a gente não consegue descansar? É porque a gente acha que tudo depende da gente, a gente acha que a gente é insubstituível, a gente acha que é a gente que vai conseguir fazer as coisas. A gente não quer depender de Deus, a gente não consegue descansar em Deus. E aqui é que eu tenho uma má notícia para você. Sabe essa palavrinha pecado que a gente escuta tanto falar? A gente acha que pecado é, na linguagem de uma criança, fazer coisa feia. Não, gente. O pecado não é fazer coisa feia. A coisa feia que você faz é a consequência, é o fruto do pecado. O pecado é você querer ser autossuficiente, é você querer se desconectar de Deus, dizer para Deus, eu não preciso de você. Deixa que eu toco a minha vida do meu jeito. É lá no fundo do seu coração você não conseguir descansar, porque senão o trabalho não vai ser completado. E você não consegue descansar em Deus, porque você está desconectado dele. E isso gera um abismo. Esse abismo é a morte. Gera a morte física, a morte espiritual, e é uma morte que é eterna. E não tem outra maneira de você reconectar-se com Deus se não for pagando esse salário, se não for pagando essa dívida que você contraiu ao se libertar de Deus, entre aspas. E aí também eu tenho uma boa notícia para você. Deus te ama demais. Deus me ama muito. Deus tem prazer em estar conosco numa refeição, num ambiente gostoso. Por isso, ele te ama tanto, ele me ama tanto, que ele manda o filho dele para pagar essa dívida, para fechar esse abismo. O filho dele morre na cruz, nos salva através do seu sangue. E o que acontece nesse momento? Ele te reconecta com Deus. Essa reconexão é o que a gente chama de graça. É de grátis. É de grátis, não tem que pagar nada por isso. E isso automaticamente te reconecta com Deus. Isso automaticamente faz com que você dependa de Deus, sinta-se dependente de Deus, queira reconectar-se com Ele e descanse nele. Entenda que é através de você que é realizado o trabalho, através de você, mas não é você o responsável pelo resultado. Faz o seu trabalho, honra Deus, mas descansa nele. E isso se aplica ao trabalho, se aplica aos estudos, se aplica à família. Muitas das vezes a família, demanda um montão da gente, mas a gente tem que descansar um pouco às vezes. A escola está dependendo demais, a gente tem que descansar. Vou contar um exemplo rápido com o Matheus, meu filho de 8 anos. Abriram um concurso de matemática lá na escola. Sabe como era o concurso? Abriu o site à meia-noite de um dia e fechou na meia-noite do outro dia, ou seja, 48 horas em que você tinha que entrar na plataforma e fazer exercíciozinhos, joguinhos de matemática. Gente, uma criança de 8 anos escuta isso. O moleque queria ficar as 48 horas na frente do computador para ganhar aquele negócio. Ele botou responsabilidade totalmente em cima dele. Eu tenho que ganhar esse troço, eu tenho que fazer esse troço. Olha como a nossa sociedade nos condiciona a uma produtividade insana. As crianças estão sendo submetidas a concursos, a competições inatingíveis. Uma criança de 8 anos, ou qualquer ser humano, fica 48 horas no ar fazendo uma competição de matemática. Ou seja, a gente tem que depender de Deus, a gente tem que pedir a orientação de Deus. Só para você saber, nessa historinha eu falei assim, Mateus, você vai dar o melhor de si mesmo para Deus,
porque você está estudando para honrar o nome de Deus. E a gente vai botar um limite. Você vai brincar tanto tempo em cada um desses dias. Dê o melhor de si. Faça a quantidade de pontos que você conseguir. Papai vai ficar feliz com você, mamãe vai ficar orgulhosa de você. E você vai descansar. Você vai trabalhar um tempo, mas depois você vai descansar. Porque você tem que confiar em Deus. Isso é a situação que nós estamos envolvidos a cada dia. Então, Deus é bom e maravilhoso. Deus nos estende a mão, nos cura. E Ele nos convida a depender dEle e a descansar nele. Porque Ele é misericordioso. Porque Ele é bom. Muito bem. Passado esse momento, Jesus continua observando o ambiente. E agora era aquele momento de sentar na mesa para comer. Né? E Jesus começa a observar, né? Até agora tinham observado ele. Né? Agora Jesus é que passa a fazer o Big Brother. Opa, deixa eu ver como que essa galera aqui está se comportando. E aí, lembra como era o ambiente que eu tinha falado? Um pátio. Nesse pátio, eles montavam mesas em U, tá bom? Várias mesas em U. Na mesa central, no meio desse U, né, sentava o anfitrião. E ao lado dele, as pessoas mais importantes. Então, aquela mesa central ali ficava a galera. E depois, dependendo do seu nível de importância, você ia sentando nas outras mesas. E Jesus observou que aquelas pessoas meio que se acotovelavam, tentavam chegando assim. Imagina assim a mesa, imagina a cena, né? Assim, eu vou olhando assim, vou, licença, não sei o quê. Todo mundo procurando os lugares de honra. Olha que Jesus vê aquela cena, ele dá um exemplo para aquele. Gente, vem cá, olha, peraí. Quando você vai numa festa chique, numa festa de casamento, por favor, gente, não entra na besteira de entrar de bicão na área VIP. Não vai cair na bobagem de, numa festa de casamento, sentar na mesa onde está escrito reservado. Aquela mesa ali é para a família, são para os padrinhos. Não faz isso. Se você fizer isso, a probabilidade de alguém ter que ir lá dar um tapinha nas suas costas, seu amigão, sai daí, por favor, aí não é o seu lugar, é muito grande, né? O que vai acontecer? Você vai passar um carão. Então faz o seguinte, você chegou numa festa, senta num lugar lá, num canto. Deixa que alguém vai chegar para você e vai chamar você para ficar numa mesa mais legal. Então, em vez de você passar vergonha porque te tiraram do lugar chique, você vai ser convidado a ir para um lugar mais legal do que você se sentou. Parece óbvio isso, né, gente? É meio óbvio essa questão. Gente, é lógico, né? Será que Jesus precisava contar essa história para aqueles caras ali se mancarem? Sim, gente. Na nossa vida independente de Deus, na nossa vida onde a gente se acha autossuficiente, a gente age assim, a gente não consegue enxergar o óbvio. A coisa está na minha cara, mas eu não estou vendo, eu estou cego. Por quê? A minha maior preocupação, a minha maior necessidade é de me autoafirmar. A minha maior necessidade é de aparecer, de estar bem na fita. Então, eu tenho que cuidar de mim, da minha aparência, eu tenho que cuidar de mim, da minha postura, né? Eu tenho que estar bem na fita. O foco fica em si mesmo. Quando você não entende essa relação que você tem com Deus, você coloca o foco em si mesmo. E isso é uma necessidade grande do ser humano. É a necessidade da autoafirmação. Bem, olha o que Jesus fala no finalzinho dessa história para aqueles homens. Vai estar em Lucas capítulo 14, versículo 11. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Humildade aqui, a gente às vezes confunde a palavra humildade com ser bobo, se colocar numa situação inferior, virar capacho, né?
Humilde, a gente às vezes até usa como sinônimo de pobre, sem recursos, mas isso não tem nada a ver com humildade. Humildade não é você deixar que os outros se aproveitem de você. Humildade não é os outros te diminuírem. Humildade, muito menos, é fingir que você é humildezinho para levar vantagem nas situações, que aqui é uma humildade fingida visando uma vantagem, né? Humildade é dar um passo atrás, é tirar o foco de si mesmo e colocar o foco no outro. Humildade é você parar de olhar para o seu umbigo, para os seus interesses, para os interesses da sua família e olhar para o interesse dos outros, para a necessidade dos outros. Recapitulando, Jesus estava no meio dos importantes. Jesus nem estava preocupado em estar numa posição de destaque, nem estava preocupado em atender aqueles que já se julgavam autossuficientes. Jesus estava preocupado e olhando para quem? Para aquele que tinha necessidade. Ele cura esse que tinha necessidade. Então, Jesus é um excelente exemplo de humildade. Mas eu queria falar contigo sobre as consequências da humildade na sua vida prática, no seu dia a dia, no seu cotidiano. Porque você pode dizer para mim, poxa, Péricles, mas se eu for humilde, vai todo mundo passar por cima de mim. Não, porque, de novo, não é você deixar que alguém passe por cima de você. A humildade é você se fazer inferior ao outro, no sentido de respeito. Você considerar o outro, você entender que o outro, embora pareça inferior a você, porque ninguém é inferior a ninguém e ninguém é superior a ninguém, somos todos iguais perante a lei e muito mais perante os olhos de Deus. Mas você se coloca numa posição de menor prioridade que o outro. Você bota o teu foco, você bota a tua prioridade no outro e você olha para o outro. Quando você faz isso, automaticamente você cria uma corrente ao seu redor, uma corrente do bem. Porque se você se preocupa com o outro se preocupa com você, todos saem ajudados. Deixa eu dar o exemplo inverso, tá? Numa empresa, aqueles que não são humildes, aquele cara que é soberbo, aquele cara que quer fazer tudo sozinho, quer aparecer, quer sempre estar lá, as pessoas não se sentem motivadas a ajudar essa pessoa. Essa pessoa sofre de um isolamento dentro da empresa. Ninguém ajuda esse camarada. Então, a falta de humildade, ela gera um isolamento que dói. Você não tem qualidade de vida. A sua vida na empresa é um inferno. Todo mundo quer se matar. Por quê? Porque falta humildade. É um querendo passar rasteira no outro. É um querendo ser melhor do que o outro. Na escola, o sabichão, sabe? Aquele cara que entra e sempre quer ser o primeiro a responder, quer aparecer, quer botar o nome dele na frente no trabalho, não sei o quê. Esse cara também. Quem vai querer fazer uma tarefa de grupo com esse cara? Ninguém. Na família, aquele cara que também não aceita ajuda de ninguém, ele é prepotente, ele acha que ele pode tudo. As pessoas isolam. É involuntário, entende? A presença daquela pessoa não é benquista. Aquela pessoa incomoda. Isso é um pouco do que a falta de humildade provoca e você não percebe, isso te corrói. Porque quanto mais você tenta ser autossuficiente, independente de Deus e dos seus amigos, dos seus companheiros, mais solitário você fica. Você não tem com quem compartilhar, você não tem um ambiente de segurança. Pensa o contrário disso. Se você é uma pessoa que sempre percebe na empresa que alguém pode te ensinar, mesmo aquela pessoa que talvez ocupe um cargo muito inferior ao seu na empresa, ele tem uma experiência, um conhecimento que você não tem. Se você for humilde, enxergar nele valor, enxergar que ele pode ser melhor que você em algumas coisas, que ele pode te ensinar,
Se você faz isso, você aprende dele. Ele se sente valorizado. Se você é um líder na sua organização, essas pessoas vão se sentir valorizadas por você. Nossa, o chefe me valoriza, o chefe me respeita. Cara, ele vai pensar 2, 3 vezes antes de passar a perna. Ele vai querer te ajudar. Ele vai se sentir reconhecido. Ele vai se sentir feliz. Se você está numa posição mais inferior dentro da organização, né, vão ter momentos que você vai falhar, como qualquer um de nós falha. Se você é sempre o bonzão da área, a hora que você falhar, o que é que todo mundo vai fazer? Dar um passo atrás e deixar você se ferrar sozinho. Agora, se você é um cara que está sempre disposto a ajudar, você é humilde, o que os outros vão fazer? Vamos ajudar o fulano aqui, vamos consertar o erro dele, ajudar ele, né? Se possível, vamos fazer para que a chefia não perceba que esse cara errou. Na escola, né? Se você é aquele cara sempre prepotente, ninguém vai te ajudar quando tiver um trabalho difícil da escola. Você vai ligar, as pessoas vão, né, te dar um chega para lá. Se você sempre ajuda, se você reconhece no seu colega, nossa, colega, você é tão bom em matemática, me ajuda em matemática, aquele cara vai se sentir feliz. Aí você é bom em português. Pô, agora você me ajuda em português? Não é que haja interesse, entende? Não é uma troca com interesse o que eu estou falando aqui. O que eu estou falando é em promover um ambiente gostoso, um ambiente saudável. Ter qualidade de vida. Isso é qualidade de vida. É você estar num ambiente que não é hostil. Você estar num ambiente em que haja colaboração. Deixa eu dar um exemplo. Nosso grupo pequeno. Nossos grupos pequenos têm sido uma bênção. Por quê? Porque ali as pessoas encontram um espaço de segurança. Ninguém ali se sente ameaçado de reconhecer que o outro é melhor do que ele em alguma coisa, que aquele outro pode ajudá-lo e colocar ali para aquele grupo, para aquela pessoa, as suas dificuldades. Pedir ajuda, não ter medo de pedir ajuda. E ajudar, ser misericordioso, ajudar o outro quando aquele outro precisa. Você cria um ambiente agradável, um ambiente. Então, essa é a consequência da humildade, vamos assim dizer. Agora, você pode ver na sua vida, é você ter uma maior qualidade de vida, porque você respeita o outro e você é respeitado. E para terminar, eu lembro daquele que é o maior exemplo de humildade da humanidade, aquele próprio que estava ali, Jesus. Jesus era ali naquele momento o melhor exemplo do que é ser humilde, do que é estar conectado com Deus. E aí eu quero ler com você, o texto é um pouquinho longo, mas vale a pena. A gente lê o testemunho que Paulo, o apóstolo Paulo, dá sobre Cristo. Vamos ler? Está em Filipenses 2, de 3 a 9. Olha o que Paulo aconselha aos irmãos da cidade de Filipos. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, humilhou-se a si mesmo. Qual é a consequência disso? Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Quando você se humilha, além desse ambiente gostoso, além dessa qualidade de vida fantástica, você tem Deus cuidando de você. Deus vai cuidar da sua reputação. Não é necessário que você se preocupe
com a sua reputação. Não é necessário que você se preocupe em colocar-se à melhor posição da mesa. Seja humilde. Deus vai te colocar nessa posição. Cabe a Deus te exaltar. Como? Cuidando da tua reputação. Cuidando da sua vida. Te dando paz. Olha para a vida de Jesus. Jesus experimentou momentos super agradáveis. Lembra? Eu comecei essa mensagem falando isso. Jesus gostava de uma qualidade de vida, gostava de estar num lugar gostoso, desfrutar com as pessoas, embora o ambiente em volta dele fosse hostil. Então, mesmo nesse mundo hostil, nesse mundo complicado que nós estamos vivendo, a gente pode ter qualidade de vida. A gente pode tirar o foco da gente e colocar o foco no outro. Eu quero lembrar o moto que no fim de todas as nossas celebrações, o nosso pastor fala, né? Sozinho, a gente vai mais rápido. Mas acompanhado, a gente vai mais longe. O humilde, ele reconhece que ele precisa de Deus. Ele reconhece que ele precisa da companhia dos irmãos. Ele reconhece que ele precisa da ajuda ao próximo. Ele reconhece que ele também precisa ter cuidado com o seu próximo. Então, termino essa palavra compartilhando esses pontos com você. Deus é bom e misericordioso. Ele nos convida a depender dele e a descansar nele. E ele nos convida a cuidarmos uns dos outros, a sermos humildes, a cuidarmos dos nossos irmãos e a deixar que eles cuidem de nós. Infelizmente, muita gente, às vezes, não se deixa ajudar porque tem medo, porque tem vergonha, porque não quer ficar devendo para o outro. Meu irmão, hoje alguém está te estendendo a mão. Amanhã você estende a mão. Então, meus irmãos, feche os seus olhos. Guarde esses três princípios no seu coração. Se você não lembrar de nada que eu falei aqui, não tem problema, mas lembra desses três princípios. Que Deus é bom e misericordioso. Ele nos convida a depender dele, a descansar nele e a cuidar dos nossos irmãos. Vamos orar? Pai querido, Deus amado, nós te agradecemos pela tua palavra nesta manhã. Te agradecemos, Senhor, por nos colocar a vida dentro de nós, por nos reconectar com Cristo, Pai, a nos ensinar através da tua palavra. Que nós entendamos o teu amor, a tua graça, que nós nos sintamos amados por ti, Senhor, que está sempre pronto a atender as nossas necessidades, está sempre pronto a nos estender a mão, Senhor. Nos ajuda a entender essa dependência de ti, Pai. Nos ajuda a descansar em ti, a confiar em ti. E entender, Senhor, que o resultado, a performance, que a nossa reputação dependem de ti, Pai. O que depende de nós é uma relação íntima contigo e com os nossos irmãos, Pai. Dá-nos um coração generoso, como é o teu coração. Nos insta, Pai, a ajudar os nossos irmãos, os nossos queridos. E perdoa os nossos pecados. É no nome de Jesus que nós te oramos e te entregamos a nossa vida. Amém.